você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dualidade. Vamos refletir? Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Chico Xavier. Pois é, vamos testar a nossa fé aí, a nossa confiança com o coração firme, porque muitas vezes as coisas se mostram muito grandes e não são tão assim. Bom, hoje o programa Dualidade está com o tema Finanças Comportamentais. E nós estamos recebendo a querida Silvia Araújo, que é especialista em finanças empresariais e comportamentais. Silvia, querida, seja muito bem-vinda ao Dualidade. Prazer enorme ter você aqui. É uma honra estar aqui com você, com essas pessoas maravilhosas, especialmente com esses espectadores qualificados, pessoas que realmente estão interessadas em se tornar pessoas melhor, né? Para si e para o mundo. Com certeza. Então é sempre uma honra participar aqui com você. Obrigada. Você está tratando na sua vida profissional, pessoal, eternamente com finanças, né? Exatamente. Muito repetidamente. E isso aí é um tema atual importantíssimo para todos nós. E quando a gente começa a falar em finança, em dinheiro, parece que às vezes dá um medo, dá receio, né? Dá susto. Como é que você traz para o público esse seu trabalho? Onde é que você apresenta esse trabalho, os seus cursos? Fala um pouquinho aí do seu espaço. Sim. Serena, primeiro você falou um assunto essencial de finanças comportamentais. Eu já diria que você já falou a base das finanças comportamentais, que são as emoções. Medo, susto, descontentamento, vergonha, né? A gente passa por uma série de questões emocionais com o dinheiro. E a alegria também, né? Também. Eu dedico a minha vida a ajudar empresários a organizar suas finanças da parte empresarial e da parte comportamental para ajudar a empresa a criar riqueza e as pessoas também. E quando eu falo riqueza, é fazer o dinheiro trabalhar para você, não o dinheiro mandar em você. E ajudo pessoas físicas, pais, crianças, mães, você que está me assistindo com certeza, a lidar com as suas emoções e com o relacionamento com o dinheiro. Eu tenho um instituto, chama Instituto Três Pilares, o numeral 3. É fácil lembrar, né? Nós somos feitos de mente, corpo e espírito, né? E toda vez que a gente lida com dinheiro, é ativo, passivo, patrimônio. É nossos bens, nossos compromissos e o resultado da nossa relação com os bens e os compromissos que gera. Então, eu fico lá em Santana. Se você que está assistindo já quiser anotar o contato, alguém quiser receber dicas, eu tenho um canal no YouTube também. O telefone fixo é o 3360-9142. Ou também pode entrar em instituto número 3pilares.com.br e ter mais informações sobre essa missão tão importante. O canal youtube.com/Silvia Araújo? Isso, o YouTube é só colocar Silvia Araújo, Instituto Três Pilares também, que encontra lá no YouTube. Tá certo. Então vamos aprofundar um pouquinho o que é finança comportamental. Sim. Quando a gente fala de finanças, muitas vezes a gente pensa nos números, né, nos cálculos. É claro que é importante, né? É tanto que tem pessoas que acabam a ter trauma desses números, né? Tem pessoas que escolheram o que fazer na faculdade, escolhendo o que não tinha número, né? Que é justamente porque tem medo dos aprendeu números. a evitar os números. Só que os números é algo que pode ser simples, pode ser fácil, quando isso tem a ver com a sua vida. Então, tem uma parte das finanças que ela trabalha os números, os cálculos, os investimentos, o orçamento, toda aquela parte prática das finanças. E tem a segunda parte, que é a parte comportamental. É uma parte da psicologia humana, que é destinada a estudar os mecanismos emocionais, mecanismos cerebrais, os neurotransmissores, como que as nossas emoções, como que a gente alimenta o nosso cérebro para lidar com o dinheiro, com as relações humanas, especialmente com a nossa relação nossa relação com o dinheiro. Sim. Então, é uma parte psicológica destinada à parte comportamental, como a gente
E se como é que relacionam. fica, Silvia, os relacionamentos, principalmente de casais que têm uma profundidade diferenciada em relação ao dinheiro? Como é que pode se lidar com isso para que não tenha tantos transtornos, brigas e etc? É verdade. Você falou uma coisa fantástica agora, né? 65% das brigas de um casal É por causa de é dinheiro? por causa de dinheiro. E não é porque tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, é pela relação com o dinheiro. Então, realmente, o dinheiro ele está presente nas relações. Na maioria das vezes, nós queremos o dinheiro para realizar sonhos, mas aí a gente depara com a nossa mente, com os nossos comportamentos, com os nossos padrões. Para você ter uma ideia, a grande maioria das pessoas que têm um comportamento muito mais gastadores acabam se envolvendo com pessoas que têm um padrão de comportamento muito mais poupadoras. Uma grande maioria. Aí dá briga só mesmo. Isso aí, só o fato de ter modelos mentais e emocionais de relacionamento com o dinheiro já gera uma grande confusão. E qual é o segredo, então, para não ter essa confusão? O segredo, assim, de forma básica, né? Eu costumo dizer, não procure segredos, né? Procure conhecimento, porque o conhecimento é o segredo. Tá. E a gente não teve educação na infância, ninguém nos ensinou sobre finanças na escola. Então, a primeira coisa, o segredo é buscar conhecimento. E esse conhecimento ajuda a gente, a entender o modelo do outro e nos ajuda a ter uma organização financeira que já é... A organização financeira ela já resolve com metade dos conflitos. Só o fato de você saber como dar função para o dinheiro. Quando a gente pensa num time de futebol, né, ou num time de empresa, ou no nosso próprio corpo, cada um tem uma função. Zagueiro é zagueiro, jogador é jogador, né? Eu não sei, entendo muito de futebol, mas eu sei que goleiro nunca vai ser zagueiro, né? E o dinheiro também, ele tem uma função, tem a função de investimento. Quem que aprendeu a investir? A gente aprendeu a ganhar, gastar e se sobrar fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa realmente é o conhecimento. O dinheiro ele tem a função de investimento, ele tem a função de conquistar bens, ele tem a função de lazer, a função de doação, a função de educação. E quando a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil. E é certo, tudo que se ganha, guardar, por exemplo, 1/3 ou coisa do tipo? Ou não é? Isso daí é... Então, quando a gente pensa de forma geral, você vai ver muitos educadores financeiros falar assim, você tem que guardar pelo menos 10% do que você ganha. Só que depende muito do seu momento de vida. E as finanças comportamentais, o que mais me fascina nas finanças comportamentais é que ela olha para o ser humano, não para o número. Eu vou olhar para a sua vida. Tem pessoas que elas deveriam investir 20%, 30% para criar riqueza. Tem pessoas que têm um momento de vida que ela não pode 5%, mas ela pode 1%, ela pode 2%, e ela pode evoluir. Então, de forma geral, se eu tiver que dar uma dica agora, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso guardar 10% do meu dinheiro. Só que a pessoa fica desempregada, ela fica 1 ano sem trabalho, e ela vive, entendeu? Então, a questão é, você trabalha, você produz o dinheiro. Quem que trabalhou, não foi você? É uma parte individual. Então, a quem que você deve pagar primeiro? A você. E isso depende de um comportamento. Isso tem a ver com autoestima, para você ter ideia. Tem várias pesquisas em empresas de muitas pessoas que elas não dão a opinião delas, o que elas pensam, elas não falam sobre o trabalho delas, porque não tem uma reserva financeira. E aí tem medo. E o medo, não, mas eu não posso, eu tenho um monte de cartão para pagar, eu tenho um monte de coisa para pagar. E aí a pessoa deixa de entregar o melhor que ela tem, qual é o pensamento dela, porque ela não se relacionou corretamente com o dinheiro. E a culpa não é da pessoa. Então é legal que guarde uma parte. Sempre. O padrão é uma lei, né? A primeira lei é eu produzo dinheiro e eu invisto dinheiro. São duas mentes. A mente medíocre que te leva sempre para o mínimo, ganha, gasta e se sobrar, e a mente educada financeiramente, a mente milionária, a mente próspera, a mente espiritualizada financeiramente. Eu produzo dinheiro, eu invisto e eu gasto. Não tem sobrar. E tem uma aliança com esses gastos, tem um gastar com utilidade. Mas aí, veja bem, tem muitas pessoas que dizem assim, eu não quero ser rico, eu não quero ser milionário, eu quero ganhar, viver, ser feliz e pronto, porque eu sei que daqui a pouco eu vou embora, a gente não sabe a hora que vai estar, né, com o nosso cartãozinho lá carimbado para voltar para a verdadeira casa. O que você diz para essas pessoas?
Eu digo para elas que nós temos uma sociedade que nos ensinaram que ou você é milionário ou você é pobre, né? Tem 4% da população que realmente são muito milionários, são bilionários. Tem um número para eles, a revista Forbes, em 2016, publicou um número de bilionários no mundo é 2043. E aí, às vezes, as pessoas elas querem esse mundo, sabe? Agora, tem as pessoas que produzem mais dinheiro de acordo com o que elas fazem. E tem as pessoas que elas vivem o estilo de vida delas. Então, se a gente for pensar, tem 30% das pessoas que trabalham, têm empresas. Então, elas têm empresas. Tem 60% que trabalham para as empresas. Tem 4% que são os bilionários, multimilionários, que são donos das grandes empresas. E investidor que todo mundo pode ser. Então, independente do que você produz de renda hoje, você pode ser um investidor. Você pode construir o seu estilo de vida. Porque o que é riqueza? Riqueza é quando eu consigo viver o meu estilo de vida. Porque existem os milionários pobres ricos. Os pobres são aquelas pessoas que têm muito dinheiro e não sabem lidar com dinheiro também. E aqueles que têm pouco e sabem lidar tão bem que acham que é rico. Isso, então não é a quantidade de dinheiro, é como Saber lidar. você se relaciona com o dinheiro. Porque tem profissões que pagam aquilo. O que determina, às vezes, o salário de uma pessoa não é a pessoa, é o mercado. Agora, tem pessoas que têm, mas é uma minoria. Você fala, tem um professor tem um valor de mercado que paga. Um enfermeiro, um médico. Agora, se você está trabalhando para alguém, tem um valor de mercado. Ou você faz parte dos 30% que você monta o seu empreendimento e aí você faz as trocas dinâmicas do seu talento pelo dinheiro que você quer. É o que você falou, a gente tem que buscar conhecimento para saber lidar com a situação, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, você fica conosco que a gente volta já já.